Graça e paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem vos fala é Marcelo Silva e queria trazer essa madrugada uma reflexão. Tem um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. Queria ler com você. Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11, que diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem-se em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, atira daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não atentarás o Senhor, o teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te de Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. A tentação de Jesus no deserto. Jesus, logo após ele ter sido batizado, ele foi levado pelos anjos ali, aliás, pelo Espírito, ao deserto para ser tentado. E a palavra diz que durante 40 dias, ininterruptos, todos os dias, o inimigo estava ali, trazendo uma provação, trazendo uma tentação para tentar afastar o Senhor dos seus propósitos. Só que nosso Senhor Jesus Cristo, poderoso, glorioso e majestoso, ele estava orando e jejuando. Em uma determinada passagem da Bíblia, ele diz assim: Orai e vigiai, porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos adverte que o Espírito, na verdade, ele está pronto, porque o Espírito do Senhor está pronto, mas a nossa carne, ela tem essa fraqueza, essa tendência de cair. E eu quero trazer um tema para nossa reflexão nessa madrugada, que tem um título: Qual o segredo de uma vida vitoriosa sobre as tentações? Lembre que Jesus também foi tentado. Escute comigo isso aqui. Logo no início da humanidade, da história da humanidade, o livro de Gênesis registra que Satanás tentou Adão e Eva no Éden. A ideia da palavra tentação é seduzir alguém para que faça o mal, arrastando ao pecado, de forma que a pessoa escolhe o caminho errado. Foi exatamente esse o propósito de Satanás no Éden.
Satanás pretendia afastar a raça humana do propósito do Pai, do propósito de Deus. Adão e Eva cedem à tentação e se tornam os primeiros seres humanos a pecar contra Deus. E assim Deus estabelece um plano para resgatar a humanidade decaída, enviando seu próprio Filho como nosso Redentor para dar sua vida por nós, nos livrar da culpa do pecado. Sabendo que Jesus veio para substituí-lo, Satanás tenta afastar Jesus do seu propósito. A cena descrita no capítulo 4 de Mateus faz parte de um registro onde o evangelista Mateus procura nos mostrar como Satanás agiu para envergonhar Cristo. Mas o plano de Satanás falhou. Jesus prevaleceu, aleluia. E a sua tentação serviu para que toda criatura, no céu, na terra ou debaixo dela, soubesse que ele é o grande conquistador. Jesus desmascarou Satanás e o derrotou. E por causa da sua vitória, hoje podemos vencer a tentação. Assim como Adão e Eva tiveram que enfrentar o diabo no Éden, Jesus o enfrentou no deserto, em circunstâncias bem mais difíceis. Adão e Eva foram envergonhados e derrotados. Jesus prevaleceu. Seu nome foi glorificado. A derrota de Adão e Eva só comprova que o homem sozinho não tem condições de vencer o inimigo. A palavra do Senhor diz que sozinho nada podeis fazer, amado. Precisamos sim de Jesus. Precisamos sim da presença do Pai. Precisamos sim da misericórdia do Senhor em nossas vidas. Aqui a prova. Adão e Eva não foram capazes de resistir às investidas do diabo. Eles foram envergonhados, eles foram derrotados, eles foram humilhados. Mas Jesus não, ele prevaleceu diante das tentações e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia, aleluia. A vitória de Cristo, meu amado, nos mostra que Ele mesmo, sozinho no deserto, Ele é um grande vencedor e jamais poderá ser derrotado. Jamais. Agora eu te pergunto, onde Jesus foi tentado? Você quer saber? Versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não foi tentado em um jardim como no Éden, em um templo ou em seu batismo que havia acontecido há pouco, mas no deserto, onde sentia cansado, só, faminto e quando estava mais vulnerável. Imagine você, Jesus ali, aquele calor escaldante, tanto ele sentiu sede como ele sentiu fome, mas ele se manteve firme nos propósitos do Pai. Ele não vacilou, ele prevaleceu, meu amado. O diabo frequentemente nos tenta nessas condições, quando estamos sob tensão física e emocional. Nos tenta quando estamos sozinhos, solitários, precisando tomar uma decisão importante ou em dúvida. Mas ele também costuma nos tentar em nossos pontos fortes, especialmente naquilo onde temos mais tendência ao orgulho.
É verdade que você, eu, nós temos facilidade em fazer algumas coisas e a gente acha que é a nossa capacidade. A gente acha que somos bons, tudo que nós temos, tudo que nós somos vem do Senhor. Então, meu querido, meu amado, minha amada, se você é bom em alguma coisa, foi o Senhor que te deu essa capacidade. Então não se exalte por conta disso. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Então não se sinta autossuficiente. Se esconda atrás do Senhor. Não se esconda do Senhor. Assim como Adão e Eva fizeram depois que caíram. Em vez deles buscar a Deus o arrependimento, eles se esconderam. Quando o Senhor perguntou por Adão onde era que ele estava, ele se escondeu do Senhor. Ele não foi buscar ajuda no Senhor, mas pelo contrário, a Bíblia diz que ele se escondeu. Não faça como Adão, que se escondeu do Senhor. Não faça. Busque no Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, porque o orgulho ele precede a queda. Mas escute isso. Portanto, devemos estar sempre vigilantes. Jesus nos recomenda em Marcos 14:38. Vigiem e orem, porque o Espírito... Vigie e ore para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Então, Jesus ele não pede para que você tenha cuidado para não ser tentado. Ele fala para que você tenha cuidado para não cair na tentação. Porque até Jesus foi tentado, mas ele não caiu, ele prevaleceu. Apesar de estar no deserto, Jesus estava vigilante. Preste atenção. O verso 2 diz que ele havia jejuado durante 40 dias e 40 noites. Quando estamos em desertos espirituais, precisamos estar vigilantes. Precisamos estar exercitando nossa comunhão com o Senhor. Precisamos nos fortalecer através do alimento da Sua palavra. Tenho aprendido que após momentos de regozijo, na presença do Senhor, vêm as lutas e provações. E é verdade. Jesus ele tinha acabado de passar pelo batismo. A Bíblia diz que depois que ele saiu das águas, veio uma pomba, representando o Espírito Santo e pousou sobre ele. E lá do céu ouviu-se uma voz: este aí, ele é o meu filho amado, em que eu tenho muito prazer. Talvez você tenha sido uma vítima de ter saído de um culto, de um momento de oração, e de repente você foi provado. Por uma circunstância, desculpa. Acho que um mosquito entrou na minha boca, goela. Então talvez você passou por isso, por uma provação. Foi um culto abençoado. Quando você saiu do culto que chegou em casa, talvez quando a sua esposa foi fazer ali, esquentar comida para jantar, o gás acabou e você ficou tribulado, perturbado. Perdeu as estribeiras, como diz aí. Então, a gente tem que ter muito cuidado, amado, nesses momentos. Devemos estar sempre vigilantes. Eu mesmo, quando eu aceitei a Jesus, estava passando por aula pelo discipulado, Aula de discipulado, estava sendo ali acompanhado pelo pastor. E tão contente com aquela aula que tinha sido muito forte, ela tinha falado muito no meu coração. E
quando eu saí, né, daquele momento com o pastor e outros irmãos, eu fui à praça, todo alegre, todo contente, e fui ali afrontado e perdi as estribeiras, novo convertido, né? Falei coisas que não deveria ter falado e depois eu saí dali triste, porque depois de um momento tão bom, eu fui provado e eu caí, porque eu falei coisas que não deveria ter falado. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Principalmente quando você passa assim, por um momento de glória, um culto abençoado, uma palavra abençoada, um momento abençoado, um congresso abençoado, um retiro abençoado, e você chega, as lutas vêm. Então, ore e vigie, tá certo? As tentações de Jesus seguiam-se mediante após o seu batismo. Em seu batismo, Jesus é visitado por um Espírito. Em seu batismo, Jesus é visitado por uma maravilhosa presença do Espírito Santo, né, que eu falei para vocês. E ali o Pai confirma o chamado. Mateus 3, versículo 17. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado, em quem tenho muito prazer. E logo após este momento de profundo regozijo, Jesus é levado para o deserto. Tenho visto em alguns batismos que há uma grande manifestação de alegria, de gozo da presença do Senhor na vida de muitos. É festa, alegria, batismo. No batismo, muitos cristãos têm a sensação de que está iniciando uma nova etapa na sua vida, não é verdade? Mas quero adverti-lo que também virão lutas espirituais e os desertos da vida. Eu me lembro quando eu fui me batizar, amado. Nós íamos no ônibus e todo mundo ali alegre. Tinha uma família que ia ser uma família quase que completa, meu amado, ia ser batizada. E dentro do ônibus aquela família desceu. Veio uma tribulação sobre aqueles irmãos no caminho do batismo. Para eles desistirem, eles desceram do ônibus no caminho, mas a gente ficou sem entender ali o que estava acontecendo. E a gente continuou a viagem, ali meio que conturbado ainda com aquilo. E para nossa alegria, né, quando a gente chegou lá, pouco tempo depois, eles chegaram a pé, pedindo perdão, né? E eles não perderam a oportunidade, o diabo ele foi envergonhado. Porque, meu amado, o diabo ele sabe que ele é um derrotado, ele sabe que ele é um caído, ele sabe que ele já perdeu. E muitas vezes ele fica nos tentando, dizendo que nós não vamos conseguir, que você não vai conseguir, você nessa caminhada de fé, você diz, está tão difícil, meu irmão, eu já pensei em desistir, são tantas tribulações. Mas escuta, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, e também você vai vencer, em nome de Jesus, meu amado, minha amada. Você vai vencer porque você é de Jesus. O diabo é que é um derrotado, ele é um mentiroso, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E ele fica dizendo que a gente não vai conseguir. Mas você vai conseguir em nome de Jesus, você vai vencer. Você vai vencer essa luta, você vai vencer esse desânimo, você vai vencer essa tentação. Eu quero profetizar nessa madrugada de quarta-feira libertação na sua vida, meu amado, minha amada. Sábado teve um culto na nossa comunidade Vida e Graça de Guaci, culto rosa. E o tema desse culto era uma guerreira
só se curva para orar. Então você, minha amada, se você está passando uma batalha, você diz, eu não vou conseguir, olha, se curve. Mas se curve para orar. Se curve para glorificar o Senhor. Se dobre, mas se dobre na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amado. Não se curve diante de problema. Se curve diante do Deus Todo-Poderoso que pode resolver o teu problema. Amém? Mas vamos continuar aqui, nesse momento tão maravilhoso, tão gostoso. Então, depois de tudo isso, amado, como eu falei para você, né, ali aquela família, eles voltaram correndo, foram a pé, né? Mas eles não desistiram, amado. Então, depois do batismo, vem aquela emoção, aquela alegria, mas vem as batalhas, vem o medo. Será se eu estou fazendo a coisa certa? Será se é isso mesmo que eu quero? Deixa eu dizer para você uma coisa. É isso aí que o Senhor quer. É o que o Senhor Jesus quer. Todo aquele que crê tem que ser batizado. É uma ordenança do Senhor. Ele deixou 2 ordenanças para a igreja. Primeiro, o batismo. E segundo, a ceia do Senhor. Momento onde a igreja celebra a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que estamos querendo dizer é que depois de cada momento de vitória se produz um momento de reação de Satanás. E sempre nessas reações está o perigo maior de sermos atingidos por setas malignas. Algo parecido aconteceu com Elias. Gente, lá em 1 Reis, capítulo 18, Elias tinha orado. Fogo do céu caiu. Elias, pela autoridade do Espírito Santo, matou os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá. O homem foi extremamente usado pelo Senhor. E depois desse momento de regozijo, de força, de vitória, sabe o que foi que aconteceu? No capítulo 19, Elias, ele fugiu ameaçado pela malvada Jezabel, que havia lhe ameaçado tirar a vida. Elias antes havia enfrentado corajosamente os inimigos e agora estava fugindo com medo de uma mulher, rapaz. Você pense nessa situação. Depois do momento de vitória, uma tribulação quer roubar, quer ofuscar a glória do Senhor na sua vida, amado. Não permita, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, onde começa a entrar em conflito interior. Mas pela misericórdia de Deus, Elias não sucumbiu no deserto. Ele foi renovado. Talvez você esteja trilhando aí no deserto. Está difícil, está escaldante o calor. Mas assim como o Senhor alimentou de carne e água Elias no deserto, usando ali os corvos, Deus, ele vai enviar a porção que você precisa para prevalecer, para se fortalecer no deserto, meu amado. O Senhor vai enviar o teu socorro. A Bíblia diz que ele é o socorro bem presente no dia da adversidade. Não tenha medo. Fique de pé. Lembre-se, eu vou até fazer, vou juntar tudo. Um guerreiro só se curva
para orar. Um guerreiro não se curva para ter medo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A Bíblia diz que o Senhor, Ele renovou a força de Elias. Ele também vai renovar a sua força, a minha força. O Senhor é a nossa força. Amém? Mas agora vamos falar um pouco sobre a tentação de Jesus, tá certo? A primeira lição que nós aprendemos aqui, a tentação de colocar a necessidade física acima das espirituais. Olha o que diz aqui no versículo 3 e no versículo 4. O tentador aproximou-se e lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. É a palavra que procede da boca de Deus, meu amado, que vai prevalecer. Jesus poderia ter usado o seu poder espiritual, caso quisesse, para satisfazer a sua necessidade material. Ele podia. Ele é poderoso. Pois com certeza ele estava com fome. Mas naquele exato momento travava-se uma batalha espiritual extremamente grande entre as forças espirituais do bem e do mal. Satanás o confrontava, porque sabia que ele estava enfraquecido fisicamente. Porém, Jesus tinha plena consciência de que o único pão que poderia alimentá-lo naquele instante era da palavra de Deus. Quantas pessoas aí hoje estão de barriga cheia e com sua alma desnutrida, com seu espírito desnutrido, não tem força para orar, não tem força para buscar, não tem força para clamar. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Poder no nome de Jesus, meu amado. Há poder no nome de Jesus. A palavra do Senhor é poderosa, meu amado. Nunca a parte do livro da lei. O salmista fala lá no Salmo 1. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. E nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer esteja na lei do Senhor, e nessa lei medite de dia e de noite. Se fizer assim, será como uma árvore plantada à corrente de ribeiro, cujas folhas não murcham e dão fruto no tempo apropriado. Não são assim os ímpios, eles são como a folha seca, que o vento sopra para um lado, sopra para o outro, e eles não sabem para onde vão. Ele diz que eles não prevalecerão na congregação do justo. Mas nós devemos buscar na palavra e nela meditar. Amém, meu querido? Aprendemos com Jesus que em muitos momentos precisamos nos alimentar espiritualmente com a palavra de Deus para que tenhamos força para vencer as lutas que se levantam. As lutas que vão se levantar. É a palavra que vai te dar força. Qual a prioridade de Jesus? Você sabe? Versículo 4. A prioridade dele é que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. E a tua
prioridade? Qual é? O que você tem dado mais ênfase? O que enche mais os teus olhos? O que mais queima dentro de você e lhe chama a atenção? Então são essas coisas, meu amado, que nós devemos ter muito cuidado. O que é a minha prioridade? É o reino ou é meu próprio eu? O que é que eu tenho dado mais ênfase? O que é que está... O que é que me... onde é que eu invisto mais? É no Senhor ou em mim mesmo? A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com nossos olhos, porque os nossos olhos, eles são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado. Se os nossos olhos forem maus, quão densas trevas serão. Temos que ter cuidado, amado, onde enchemos nossos olhos. O que é que mais queima dentro de você? Ele chama a atenção. Vale a pena a gente refletir sobre isso. Então a primeira lição aqui, meu amado, é a tentação de colocar as necessidades físicas acima das espirituais. Temos que ter cuidado com isso. A segunda lição que nós temos aqui, amado, a tentação de usar o nome de Deus para dar cobertura a atitudes erradas. Olha o que é que diz no versículo 5 até o 7. Então o diabo levou a cidade santa e colocou a parte mais alta do templo e disse: se é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. Olha aí. E com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não ponha o Senhor à prova, meu amado. Será se achamos sensato fazermos uma viagem com a nossa família em um carro que só pode conduzir 5 e levamos 6 ou mais? E depois de tudo pronto, pedir a Deus, Deus nos dê livramento, Deus nos guarde, Deus nos proteja. Percebe? A malícia do homem faz a coisa errada e depois pede para Deus abençoar. Será se acharemos correto pedir a Deus que abençoasse minhas finanças, se não sou fiel ao dízimo e às ofertas? Uma das áreas que eu tenho dito eu tenho dito na comunidade que dizimar é um ato espiritual. Dizimar é algo tão poderoso, amado. Por isso que tem tanta gente que tem dificuldade nessa área. Porque o dinheiro, ele corrompe, né, as pessoas. Dizimar, amado, não é nada mais, nada menos do que você devolver uma pequena porcentagem, dizimar a 10ª parte do que Deus te deu. Eu tenho dito que você não pode dar dízimo daquilo que você não recebeu. Porque dízimo o teu salário, é Deus que providencia. A tua sabedoria foi Deus que te deu. A tua inteligência foi Deus que te deu. E com essa capacidade você é remunerado. E Deus, ele coloca como prova de fé ali: olha, devolva ali a 10ª parte, o dízimo. Seja grato, oferte. E tem pessoas que não fazem isso e rogam ao Pai para lhe abençoar financeiramente. Aí a Bíblia vai dizer assim, lá em Malaquias: pode homem roubar a Deus?
porém vós me roubam nos dízimos nas ofertas. Ele diz assim: trazei todo o dízimo e oferta para a casa do tesouro, para que haja mantimento. E às vezes as pessoas ficam perguntando: para que dinheiro? Gente, tudo que tem na igreja é comprado. Igreja não é financiada por repartição pública. Igreja não é patrocinada por empresário. Igreja ela é mantida através de pessoas de fé, como eu e você, que crê poderosamente no Senhor. Uma cadeira quebra, tem que comprar. Um som dá o prego, tem que consertar. Sabe? Tantas coisas que tem na igreja que tem que ser feito. Vai fazer evangelismo, tem que comprar material para evangelismo. Os irmãos aceitam Jesus, precisa passar por um curso de discipulado, pelo um Descubra da vida, pela aula litéria, tem que fazer material. Então, meu amado, é para essas coisas que o dízimo ele existe. E também para o salário do pastor. Porque a Bíblia fala na questão de o obreiro é digno do seu salário. E eu sou pastor, a gente tem família, né? A gente tem necessidades para suprir. Então, até eu vejo assim, muitos pastores que têm que arranjar um emprego. Eu mesmo, quando era mais jovem, eu me congreguei numa igreja em Fortaleza, que o meu pastor ele era vigia. Agora pense, um camarada vigia e ser pastor. Quem trabalhava mais na igreja era a mulher dele, porque ele passava noite, né, ali vigiando. E às vezes a escala dele caía justamente no dia de culto. Como era que ele ia poder ir para o culto? Então nós, igreja, temos que suprir a necessidade da nossa liderança para que eles possam ter tempo e condição de cuidar do rebanho. Então é importante sim o dízimo e as ofertas. Pedi que nos livre de enfermidade, mas eu fumo, eu bebo. Como que não devo, ando em alta velocidade sem capacete, sem cinto de segurança. Faço essas coisas erradas, né? E peço a Deus para me livrar. Sabe? Então, meu amado, minha amada, nós temos que ter uma vida que glorifique o Pai. As nossas atitudes têm que glorificar o Pai. Como eu faço uma coisa errada e peço para que Ele venha me abençoar. Nos dias de hoje, temos visto muita gente usando o nome de Deus, até a sua palavra, para dar cobertura a comportamentos errados. Se alguém anda orando para que o seu time de futebol preferido ganhe uma partida, né? Ou se alguém ora para ganhar na loteria, olha aí, saiba, meus queridos, que esta oração de Deus não tem pacto. Não tem pacto. E esta não serão respondidas. Não tememos ao Senhor. Não tentamos ao Senhor. Usemos nossa fé e o nosso direito de reivindicar a sua proteção com responsabilidade e compromisso com sua palavra. Muitos cristãos dizem assim: Deus, Ele é fiel. Mas a pergunta é: Deus, Ele é fiel ao quê, meu amado? Deus, Ele é fiel a quem? Tem um pastor que ele gosta muito de dizer assim: olha, a frase tem que ser completa. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele não é fiel a mim. Deus, Ele não é fiel a homem. Deus, Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel em cumprir a sua palavra, amado. Então nós temos que, quando formos usarmos
a oração, nós temos que usar nossa fé com responsabilidade. Nós temos que usar nossa fé com comprometimento com a palavra, meu amado. Nós temos que reivindicar dentro do que a palavra nos dá direito de reivindicar. Então, amado, nós temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado de não usarmos circunstância para o nosso bel prazer. Nós temos que ter cuidado, amado. Qual foi a resposta de Jesus ao tentador? O que foi que ele respondeu? Vamos lá, versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E qual é a sua resposta quando a tentação vier? O que é que você vai responder para as pessoas? O que é que você vai dizer na hora da tentação? Em terceiro lugar, ou terceira lição, a tentação de adorar o Criador em vez da criatura. Versículo 8 de Mateus capítulo 4 diz assim: depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste cultos. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e alimentaram. Satanás, ele pretendia desviar Jesus da adoração do Pai, amado. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23. João 4, 23. Adorar a criatura em lugar do Criador tem sido um dos grandes mentiras nos dias de hoje. E vem a ser o pior, aliás, o pior que está ocorrendo, tanta degradação moral e espiritual nos dias de hoje. Outro dia eu vi um vídeo aí de um cantor, e o irmão até compartilhou comigo como é que pode uma pessoa dessa que adorava o Senhor, que colocava o Senhor no centro, e agora ele se coloca no centro, ele quer ser o centro das atenções. Meu amado, se você tem uma voz linda, foi Deus que te deu. Então você tem que usar essa voz, esse talento para a glória de Deus. Ah, fulano de tal tem uma voz muito bela. Puxa vida, né? Outro dia eu estava até comentando, né, que eu ia orar para Paula Fernandes se converter, porque eu acho a voz dela muito bonita. E se aquela voz for usada para a glória de Deus, amado, que coisa linda. E infelizmente as pessoas usam os seus dons, os seus talentos para fazer as coisas erradas. Até os cantores, amados, os cantores gospel, né? Eu acredito até assim que essa pandemia, ela veio para puxar o tapete de muita gente. Muita gente. Gente, você cobrar 40, 50 mil para fazer um show, eu sei que tem despesa. Até pastores, amado, que cobram um absurdo para levar a palavra. Outro dia eu fui convidado para pregar numa igreja e uma irmã chegou para mim, né, a mulher do pastor, o pastor não estava, e ela veio me dar um dinheiro, né, depois do culto. E essa igreja, ela estava até em construção, lá no Gereissati. E eu disse: não, irmão, jamais eu vou aceitar isso aqui. Ela: não, irmão, receba. Eu disse: não, irmão, eu faço o seguinte, coloque ali no altar e abençoe a obra do Senhor, porque o Senhor, ele providenciou combustível, carro para mim estar aí, tá certo?
Eu sei que muitas vezes tem irmão que eles são motivo de ser grato. Aí uma pessoa vai viajar para um outro estado de avião e tudo, né? Tem que ter as suas despesas pagas. Mas além da despesa tem um cachê exorbitante, né? Eu sei que tem irmãos que eles vivem nesse propósito de levar a palavra, né? O ministério deles é um ministério itinerante. Mas a gente não pode ser abusivo também nos valores, né? Abusivo. A gente tem que ter cuidado com isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 24 a 32, Paulo mostra a degradação do homem e suas consequências, que surge a partir do momento em que o homem deixa de ser o adorador de Deus. Olha isso aqui. O homem é entregue à corrupção moral. Paulo fala do versículo 4 até o 25. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela consciência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, qual é o bendito eternamente. Amém. Eu já fui para alguns eventos evangélicos, evangélicos, que as pessoas ovacionavam o nome do cantor. Fulano, eu vim aqui só para te ver, aquele negócio todo, né? E eu fiquei olhando para aquilo, puxa vida. Eu já fui para show do Sérgio Lopes, Novo Som, a Eichla, porque as vozes desses cantores são maravilhosas, os louvores são maravilhosos. Mas a gente vai ali para adorar o Senhor. Na nossa igreja aqui nós temos cantores com uma voz belíssima, que adoram, que tem uma voz tremenda. E nem por isso a gente diz, fulano, a gente veio aqui para te ver e tal. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus, amado. O louvor e a glória e a honra, ela é para Deus, não é para homens. É para Deus, não é para homens. E Paulo diz que por conta dessas coisas, Deus entregou tais homens à imundícia, gente. A imundícia pela sua concupiscência do seu próprio coração. Por que as pessoas olham assim? Por que fulano, Deus não está vendo isso? Cada um escolhe a vida que quer, meu amado. A Bíblia diz que nós somos livres. Se você quiser fazer o que você quiser, faça. Lá no livro de Eclesiastes diz, olha, aproveita, vai lá e faz, né? Faz o que tu quer. Você é livre, vai lá, né? Quer beber, bebe, quer fumar, fuma, quer fazer isso, faça. Só saiba de uma coisa, que de tudo isso que você fizer, você irá prestar conta. Então imagina, meu amado, você que diz que serve a Deus, assiste pornografia, você que diz que serve a Deus, fuma escondido, você que diz que serve a Deus, trai a sua esposa, você que diz que serve a Deus, é um mentiroso, você que diz que serve a Deus, não paga as contas. Meu irmão, não fique pensando que essas coisas vão ficar impune, não. De tudo isso nós iremos prestar conta, sim. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Nada se perde dos olhos do Senhor. Então, há pessoas que têm cada pensamento, meu Deus, tão medíocre. O que é que tem na mente dessas pessoas? E eu até me lembrei que nosso culto de hoje, lá no Guaci Campal, né, vai trabalhar justamente questão de mente transformadas. Romanos 8. Mente transformada. As pessoas precisam ter a mente transformada para que elas possam tomar as decisões corretas, para que elas possam direcionar de uma forma correta. Mentes transformadas, meu amado.
ele continua falando no relato dele aqui, olha. O ser humano passa a cultivar relacionamentos afetivos contrários aos princípios de Deus. Ele vai mais profundo, versículo 26. Por causa disso, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, ao contrário à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. As pessoas às vezes perguntam: por que essas coisas acontecem? Gente, que confusão é essa, né? Mas isso é resultado da sua própria escolha. Você é livre. Eu tenho dito, meu amado, que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo, né? Ele morreu e ressuscitou. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê será salvo, porque você é salvo pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é de graça. Porém, todavia, não foi de graça. Ela teve um alto preço. Cristo pagou um alto preço para que eu e você tivéssemos o direito da salvação. Então, aqueles que têm a vida, que foram alcançados pela palavra, têm que viver segundo a palavra. O que é conversão? Você estava caminhando numa direção e você convergiu para outra direção. Você mudou completamente de direção. Você mudou completamente de pensamento. Você mudou completamente de natureza. Não é o que eu penso, é o que a palavra me diz, é o que a palavra me ensina. Você está entendendo? Mas tem pessoas que estão na igreja, mas querem fazer as suas próprias vontades. Detalhe, né? Estão na igreja. Porque o que faz a diferença não é estar na igreja, é estar na presença de Jesus. Olha a história de Zaqueu, Lucas 19. Cobrador de impostos, chefe, né? Ele era chefe. Ladrão feito a bexiga. Mas um dia ele viu falar de Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Se esforçou, subiu numa árvore para ver quem era Jesus. Queria ver quem era Jesus. E para surpresa de Zaqueu, Jesus olhou para aquela árvore e disse: Zaqueu, desce aí, irmão. Hoje eu vou repousar na tua casa. Talvez você está aí só querendo ver quem é Jesus. Quem é esse Jesus que esse pessoal fala? Quem é esse Jesus que tanta gente diz? Eu quero ver quem é, né? E Jesus chama você pelo nome. Ei, Francisco. Ei, Maria. Ei, Océlio. Ei, Raimundo. Ei, Bebeto. Ei, Zuleide. Ei, Francisca. Ele chama pelo nome. Eu quero repousar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu com alegria no coração. Alegria no coração, alegria no coração. Ele disse: E a Bíblia diz que Jesus, quando entra na casa, ainda tem os críticos, né? Porque tem aqueles que estão na igreja, só sabem criticar os outros. Olha aí, ele aí vai para casa de um pecador. Ele vai para casa aí de um ladrão e tal. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar quem estava perdido. A Bíblia diz que quem precisa de médico são os doentes. Doentes. Zaqueu estava doente, enfermo. Mas quando Jesus entrou na vida desse cara, Jesus entrou na casa dele. Jesus entrou na vida dele. E a Bíblia diz que ele olhou assim e disse: Olha, Senhor, vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Metade. Então, o homem que era
ladrão. O objeto da sua alegria era dinheiro, ele era muito rico. Ele extorquia, né? Ele aumentava os valores dos impostos para tirar muito dinheiro para ele. Jesus entrou na casa dele, Jesus entrou na vida dele. E ele disse assim: olha, Senhor, vou dar metade de tudo que eu tenho aos pobres. Conversão, amado. Libertação. E se eu roubei alguém, devolverei 4 vezes mais. E olha o que foi que eu aprendi nesses dias, né? No judeu disse que quando alguém devia um dinheiro a alguém, ele tinha que dar o quíntuplo do valor. Tipo assim, você está devendo 100 reais, você teria que pagar os 100 reais mais o quinto, acredito que seja mais 5% do valor. 5% de 100 reais, 5 reais. Você daria 105, né? Acho que é mais ou menos assim, eu acho. Zaqueu não, eu vou dar 4 vezes, ou seja, se eu roubei 100, eu vou dar 400. Entendeu aí? A libertação, a transformação. A vida de Zaqueu foi mudada. A vida da família de Zaqueu foi mudada porque ele abriu a sua casa para o Senhor. Ele abriu a sua vida para o Senhor. E a sua família, ela foi alcançada. E eu quero aqui concluir, meu amado, em nome de Jesus. E tem uma pergunta para você, que eu já fiz para mim, ela. Quantos querem ser vitoriosos sobre a tentação? Você quer vencer, meu amado, essa tentação? Só há um caminho que nos é recomendado pelo salmista. Salmo 119, versículo 11. O salmista diz assim, guardei ou guardo a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Então você quer ser vitorioso nas tentações? Guarda a palavra do Senhor no teu coração para não pecar contra o Senhor. Se você guardar essa palavra, quando as tentações vierem, você vai ter autoridade para negar, para dizer não para a tentação. Em segundo lugar, creiamos na promessa do Senhor que nos garante dar a vitória. Olha aqui, 1 Coríntios 10, versículo 13. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Ele diz assim, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Meu amado, olha isso. Aqueles que entregaram a vida para Jesus, o Senhor nos deu o Espírito Santo. E esse Espírito Santo estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Você já não vai mais estar só. O Consolador está contigo. Ele vai te direcionar. Ele vai dizer assim, tenha cuidado, não faça isso. Esteja atento ao Espírito Santo. Escute o Espírito Santo. Obedeça ao Espírito Santo. Olha o que ele diz. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Ele vai te prover o escape, meu amado. Ele vai te prover o livramento, meu amado. Ele vai te dar força, meu amado. Em nome de Jesus. Escute isso. Se mantendo firme, o Senhor nos mandará anjo para suprir nossas necessidades. Se nos mantermos firmes, se você se manter firme,
Se eu me manter firme, o Senhor mandará o anjo para suprir as nossas necessidades. Versículo 11. Depois da tentação, olha o que foi que o Senhor disse. O diabo ele foi embora e os anjos vieram para servir Jesus. Vale ou não, meu filho, obedecer a Deus? Vale ou não a pena se submeter a Deus, confiar em Deus, descansar em Deus? Ele vai enviar anjos para suprir as nossas necessidades. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a vencer essa luta. Quero aqui agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por essa oportunidade. São exatamente 3 horas e 40 minutos. E quero orar por você que entrou comigo aqui nessa madrugada. Se você quiser colocar aí o seu pedido de oração, meu amado, fica à vontade. Eu posso orar por você em nome de Jesus. Nós podemos orar junto. Fica à vontade aí para fazer o teu pedido de oração. Desde já eu quero orar pela sua família. O William Moura, na verdade. William Moura. Deus abençoe sua família, meu amado. Poderosamente. Sua casa, seus sonhos. Que o Senhor entre com providência nas suas lutas. E descansa no Senhor, meu amado. Confia no Senhor. Que no momento certo Ele vai enviar o anjo para trazer as suas provisões. Amém. Santo Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Santo, nos ajuda, Pai, a vencer as tentações. Nos ajuda, Pai, a vencermos as lutas. Nos ajuda, Espírito Santo, a estarmos firmes diante das nossas batalhas, das áreas mais fracas. Nos dê o livramento, nos dê a direção, nos dê condição de cada batalha que surgir, ó Pai, nós possamos, em nome de Jesus, vencermos. Coloca a minha vida, coloca a vida da minha casa diante de Ti. Sou carente, sou necessitado da Tua misericórdia. Meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina, que é todo poderoso, abençoa, Pai, a minha vida, a minha casa, a vida desse irmão, Pai, que está comigo, a casa dele, seu trabalho, seus sonhos. Livre de todo mal, Senhor, sua família. Livre de todo mal aqueles que estão ao redor dele. Eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, meu amado. Que Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que a paz, que a graça do nosso Senhor, do Deus Pai, que o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam inundadas em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.